Voltamos agora com o programa Odontoprime e eu vou apresentar para vocês, então, todo um processo que a gente realizou de reabilitação. Esse caso que a gente vai mostrar é um caso que a gente já fez uma apresentação parcial do caso, onde houve, então, inicialmente a reabilitação da parte inferior. Então, a gente vai retomar um pouquinho para vocês entenderem todo o processo e vai mostrar ele todo concluído, tá? Então, vamos lá. A gente, então, nessa fase do tratamento, estava aqui, então, numa etapa de prova dos dentes. Mas só para a gente retomar um pouquinho o caso, o que a gente pode levar em consideração? Que esse paciente, então, tinha poucos dentes aqui no arco inferior e muito pouco aqui também nesse arco superior, tá? Além do mais, dentes já com problemas periodontais, já com cáries extensas e muito grandes e que, de uma certa forma, inviabilizavam algum tipo de tratamento, de uma certa forma, ou mais conservador, ou então com o intuito de manter esses dentes. Então, a opção que foi dada nesse caso mesmo foi, como a gente comentou, de reabilitar ele com implantes. Então, tanto no arco superior como no arco inferior. Até porque esses dentes com doença periodontal, então o que acontece? A pessoa vai começando a ter uma gengivite, vai começando a inflamar a gengiva, ela não vai cuidando, vai achando que não é nada, essas bactérias começam a entrar no sulco gengival, começam a entrar dentro do periodonto, então, que é o tecido de sustentação do dente, a pessoa começa a ter perda óssea, que é onde segura a raiz do dente, né? Começa a perder esse osso, começa a ter retração dessa gengiva, e isso vai cada vez aumentando mais, até que chega ao ponto que a gente sempre fala assim, a gente estabiliza uma doença periodontal, porém a gente não recupera o tecido perdido, então não dá para recuperar o tecido ósseo perdido ao redor do dente por causa de doença periodontal. Então esse dente, a partir do momento que ele ficou mole por causa de doença periodontal, por perda de suporte ósseo, eu não tenho mais como recuperar esse suporte ósseo, então a pessoa perde o dente tem que ser extraído. Então, por isso que a gente fala, às vezes é bom fazer prevenção, as consultas semestrais, anuais, porque qualquer indício de um início de uma doença periodontal, ela é tratada. A partir de um certo momento, já não tem mais o que fazer para tratar, é a extração do dente. Né? Isso mesmo. Então, nesse caso aqui, só para a gente saber em que fase que se encontra aqui, esse processo aqui, a gente está fazendo a prova dos dentes, então já fez uns registros, já foram feitos registros intraorais, e seleção dos dentes. Aqui está sendo, então, realizada uma prova. Uma prova para quê? Porque como a gente tem aqui a intenção de realizar implantes no arco superior e inferior, esses dentes aqui serão extraídos. A partir do momento que é realizada essa extração, a gente perde totalmente a referência de oclusão, ou seja, a referência da mordida. Mesmo que talvez aqui a gente possa ver, então, que eles estão feios, ou que estão errados, ou estão, talvez, relativamente fora de posição, um pouco me auxilia a criar, então, uma nova mordida, uma nova articulação. Então, por isso, se a gente fechar o olho um pouco para esse lado e levar em consideração isso aqui, eu já começo a perceber que eu tenho uma boa engrenagem dos dentes, um bom encaixe desses dentes, podendo já projetar a possibilidade de extração desses dentes anteriores. Então, num caso que nem esse, como é que a gente realiza? Qual que é a primeira etapa que a gente realiza? A parte inferior, tá? Porque se levar em consideração, para quem até em casa faz uso, por exemplo, de uma dentadura no arco superior ou inferior, sabe que a inferior tem um desconforto muito maior, porque ela tende a sair do local, a se mexer por causa do movimento da própria bochecha, da língua, sendo que na superior, então, ainda consegue se usar um tempo maior, porque o próprio céu da boca ajuda a fixar. Então, num caso de complexidade que nem esse, a gente realiza primeiro a reabilitação no arco inferior, com a instalação dos implantes e a instalação da prótese fixa sobre o implante, carga imediata, ou seja, em pouquíssimos dias já está instalado definitiva, e na parte superior entra então para um processo da extração dos dentes e a colocação dos implantes. Vai para um processo de espera de algumas semanas, ou depende do caso, de alguns meses, para então poder reabilitar também a parte superior com uma prótese fixa sobre implante, tá? Então, aqui na sequência, para vocês já entenderem, a gente já fez aqui, então, a remoção desses dentes aqui. Nessa sessão, a gente, então, já coloca os implantes e num processo, ou numa etapa muito curta do tratamento, já tem a possibilidade da colocação da prótese fixa sobre o implante. Em poucos dias, Em pouquíssimos dias. Por que a gente consegue realizar dessa forma? Porque previamente foi feito ali um exaustivo planejamento com imagens radiográficas, com tomografias, levando em consideração um aceite do próprio paciente para a gente já entender do resultado. Para que quando chegue para realizar a cirurgia, é mesmo só uma etapa de execução. A parte de planejamento já foi totalmente realizada. Só que essa parte do planejamento
ela também é feita de maneira muito rápida, né? Às vezes a pessoa pode ver que tem várias etapas, tem planejamento em dental slice, só que isso também é feito em questão de pouquíssimos dias, a pessoa já tem o planejamento todo pronto para começar a execução. Então, do início, onde a pessoa foi procurar, até a parte de concluir essa parte inferior, pode ser feito em muito pouco tempo e dá uma mudança muito grande na vida dessa pessoa, mesmo, né? Então aqui a gente está com os 4 implantes instalados, embaixo então é feita uma prótese fixa com 4 implantes e no arco superior com 6 implantes. Então a gente entra aqui para a cirurgia do arco superior, 3 implantes colocados de um lado, os outros 3 colocados do outro lado. Aí então a gente tem agora a etapa do implante concluído também no arco superior. Então assim, a gente está aqui com os 4 agora aqui e com os 6 aqui no arco superior. Por que a diferença de realizar de carga imediata, que os pacientes procuram muito para poder realizar o tratamento de uma maneira mais rápida, e por que embaixo a gente consegue fazer esse tipo de tratamento e em cima a gente talvez tenta evitar, não que não dê para fazer, a gente tenta evitar em função da qualidade do osso, não só da própria quantidade, mas da qualidade. O osso nessa região do queixo, nessa região do mento, ele tem uma qualidade dita como número 1, então ele tem uma densidade maior, então ele suporta mais força, ele suporta mais carga, sendo que o osso do arco superior da maxila, ele é um pouco mais poroso. Então, se eu já tenho uma deficiência óssea, se eu já tenho às vezes a necessidade de uma extração para a colocação do implante e ainda já querer fazer força sobre esse implante, eu posso, em um espaço muito curto de tempo, gerar uma perda daquele implante. Então, às vezes é preferível esperar um pouquinho mais para eu ter uma certeza, uma convicção de que aquele implante esteja bem ósseo integrado, bem cicatrizado. Sendo que no caso desse paciente ainda, o tratamento todo foi realizado com implantes da Straumann. Então são implantes que a gente fala, na parte inferior foi feito carga imediata, então instalado a prótese em pouquíssimos dias, e na parte superior ele teve que esperar. Mas esperar quanto, né? Hoje, com os implantes Straumann, a gente tem cicatrização que vai de 21 a 45 dias. Então a cicatrização ela também é muito rápida, né? Com os implantes tradicionais, a gente tem uma cicatrização que leva 4 a 6 meses. Então, com o implante da Straumann, se a gente colocar ali no máximo 45 dias, 2 meses, a pessoa já pode estar começando, dando início à fase de colocar os dentes. E se usar um implante SLA Active da Straumann, são 21 dias. Então, é muito rápido, né? 3 semaninhas passam voando e a pessoa já pode dar início à confecção dos seus dentes. Lembrando que a confecção dos dentes definitivos, porque em nenhum momento há necessidade do paciente ficar sem os seus dentes. A partir do momento que a gente fez aquele planejamento, como a gente mostrou lá nas fotos iniciais, já está se fazendo a programação naquele momento para que ele faça uso então de uma provisória, uma prótese total provisória que vai logicamente se adaptar com a nova prótese fixa inferior e que ele vai usar então nesse intervalo que a Morgana bem comentou, dos 21 dias ou dos 45 dias ou mais, dependendo logicamente do tipo de implante que foi escolhido. Então não tem a necessidade, não precisa não ficar nem um minuto sem os seus dentes. Tá? Então na sequência a gente vai então só rever aqui como a gente está na fase final da instalação dos implantes. Então vocês viram o exame radiográfico e assim termina uma cirurgia, tá? Comparado com os procedimentos às vezes cirúrgicos de odontologia, é dito como uma cirurgia limpa, tem um baixo nível de sangramento, porque a gente faz ela totalmente sob controle, então a gente consegue ter o final de uma cirurgia daquela forma. O paciente está sempre em todo procedimento cirúrgico. Hoje, com o planejamento dental slice, a cirurgia ela é muito mais rápida do que era antigamente. Antigamente a gente tinha que abrir para ver o que ia fazer, que implante ia colocar. Hoje com o Dental Slice a gente entra numa cirurgia já tendo realizado ela virtualmente. Então a gente entra sabendo exatamente quantos implantes, a posição, o tamanho. Então se torna uma cirurgia muito mais rápida, menos invasiva, menos traumática. O paciente em todas as cirurgias ele está sedado. Então é um procedimento que é confortável, né? As pessoas têm ainda muito medo, mas é um procedimento que é confortável. A pessoa não sofre, né? Em nenhum momento, tá? Aqui então indo já para essa etapa da moldagem, então os implantes aqui a gente já vê eles dentro do molde, para que então esse trabalho vai ser então agora de uma certa forma enviado para que o laboratório possa realizar todo o trabalho no seu ambiente de trabalho, no próprio laboratório, porque ele consegue então, a gente com esses moldes, simular a real posição que estão na boca do paciente para que o próprio técnico de prótese então possa realizar o trabalho.
Então, esse paciente agora, no caso aqui, ele já está com a prótese fixa sobre o implante, tá? Instalada, definitiva, travada, fixa, definitiva. E em cima, então, a gente entra para um processo agora de articulação, criar qual será a nova posição dos dentes superiores, numa etapa de registros. Então, são feitas algumas marcações. Vocês podem ver que tem algumas linhas aqui nessa cera. Então é uma cera vermelha que a gente, a partir de um encaixe, se prendeu um pouco aos implantes para poder deixar um pouco mais estável e aí então fazer essas marcações. Entre elas, quando ele morde essa cera, a gente vai marcar exatamente a posição dos dentes e essas linhas aqui, tanto verticais como horizontais, vão dar para a gente algumas determinações da linha média dos dentes, da linha dos caninos, qual que é a altura do sorriso. Então tudo isso a gente consegue fazer nessa etapa, para que numa sequência a gente então possa então fazer a prova dos dentes. Aqui a gente fazendo a seleção, leva em consideração logicamente o que a gente já pré-definiu, tá? Para a gente poder ter logicamente a mesma cor e os mesmos materiais, para que a gente tenha a mesma oclusão. Então aquela mesma cera vermelha que antes vocês viram ela riscada e tinha o encaixe dos dentes inferiores, a gente está aqui agora então mostrando já com os dentes montados, tá? Em oclusão, em articulação, aqui ó, eles estão encaixados, porque foi o que a gente conseguiu de registro do próprio cliente. Então nessa fase aqui é uma fase de provas, de testes. A gente então vai checar a altura, a dimensão, a própria oclusão, que seria a própria articulação dos dentes, para ver se está de acordo, logicamente com uma própria aprovação do próprio cliente, para ver se ele também gosta do resultado, porque até esse momento a gente não precisa finalizar nada e a gente ainda pode mexer. Eu posso aumentar tamanho, eu posso diminuir, eu posso criar espaços, eu posso fazer qualquer tipo de ajuste ainda nessa fase, tá? Uma vista ainda nessa fase das provas, a gente ainda vê bem diferente até a cor da própria gengiva de quando está montado em cera. Então é uma etapa que o paciente é totalmente importante, porque a sua opinião, e logicamente às vezes de terceiros, a gente sempre orienta para que venha junto algum familiar ou alguma pessoa muito próxima, para que ajude a dar uma opinião, porque é muito importante, porque às vezes estando no ambiente do próprio consultório, às vezes só entre o dentista, às vezes o próprio cliente, às vezes ele pode se sentir um pouco inseguro e essa terceira pessoa que de uma certa forma mais lhe vê de frente, pode dizer, porque a gente particularmente se vê muito pouco às vezes na frente de um espelho ou dessa forma. E às vezes amigos, colegas ou familiares são as pessoas que mais nos veem de frente. Então essas pessoas acabam tendo uma importância muito grande para dar até um próprio aval no resultado do trabalho, tá? Então na sequência a gente também vai fazer a própria seleção da cor da gengiva. Existe uma escala de gengiva, então essa parte que a gente tem tanto na prótese inferior também tem que ser feita na parte superior. Elas não aparecem, mas elas são necessárias, porque pacientes que chegaram naquele nível, como a Morgana comentou, em função do problema periodontal, geram uma perda óssea muito grande e para compensar essa perda, a gente não vai botar dentes longos, dentes muito compridos. Até porque dessa forma eles também nem existem. Então, para compensar essa falta ou essa perda de tecido ósseo, a gente então faz esse acréscimo da parte gengival, que fica logicamente totalmente interno e não aparece. E que porventura... Para dar um suporte de lábio, isso, né? Uhum. Porque assim, a gente precisa ter um suporte labial, né? Para os nossos dentes aqui. Então a pessoa que ela perde os dentes, ela não tem esse suporte. O osso tá lá em cima. Quando ela sorri, que a gente vai bater uma foto que ela não tem os dentes, só tem aquele rebordinho bem raso. E o lábio, ele cai para dentro nas fotos. Então a gente precisa desse suporte para que o lábio tenha um apoio, porque o lábio é a moldura do nosso sorriso. Então essa gengiva nada mais é do que para dar um apoio interno, para dar sustentação ao nosso lábio e tudo mais. Suporte, isso mesmo. E logicamente, caso apareça num sorriso, numa gargalhada, de uma maneira espontânea, o que a gente quer que apareça? O mais natural possível. Então por isso também existem essas escalas de cores de gengiva, tá? Que deixam com essa característica mais natural. Tá? Então agora a peça vindo pronta do laboratório, então ela agora já está acrilizada, tudo aquilo que a gente viu em cera vermelha, a gente passa agora a ter um acrílico, que é um acrílico de acrilização e dentro de um sistema chamado sistema Thomas Gomes, que é daquela caracterização. Então a gente vê a montagem que a gente pré-definiu juntamente em oclusão com os inferiores e o posicionamento
dos próprios implantes. Então, a gente sempre, nesse caso, como a Morgana comentou, tem duas coisas que a gente fez nesse caso aqui. Essa compensação na altura da gengiva e o próprio avanço que a gente tem que trazer, porque em função, às vezes, do próprio tempo que esse paciente já perdeu os dentes, há duas formas que ele teve de perda óssea. Tanto nesse sentido vertical, ou seja, ele perdeu de baixo para cima, e o outro ainda de frente para trás. Então também perde esse volume, que é o que a gente tem que compensar aqui para frente, para que tenha uma boa harmonia e uma boa oclusão com os dentes inferiores. Tá? A peça então vinda do próprio laboratório. Aqui a gente está agora já instalando as duas. A gente tem que imaginar que a gente tem que ter essa peça bem adaptada naquela região. A gente prefere que ela fique ali levemente encostada, fazendo uma leve pressão para que não passe ar, para que não entre nada por baixo, para que não entre alimento, para que fique para o paciente bem confortável. Tem maneiras, logicamente, às vezes a gente recebe esses questionamentos com relação à higienização, tem maneiras muito simples de a gente conseguir higienizar, mas a gente prefere, logicamente, deixar de uma maneira que o paciente se sinta muito mais confortável e de uma maneira mais fácil para ele poder falar e não interferir com relação à sua fala. Porque, logicamente, no começo ele estava tão acostumado de ter uma prótese com o céu da boca, ele passa a ter, logicamente, uma peça totalmente livre disso. Então, ela não tem mais céu da boca, ela é fixa, então ele tem todo um processo, logicamente, agora de adaptação. Então, a gente está em um caso que a gente sabe de uma situação que um paciente usa próteses aí provisórias e removíveis, para ele poder então usar agora uma peça fixa e definitiva, tá? Pessoal, a gente hoje fez a apresentação de dois casos que envolvam reabilitações, uma delas muito mais numa parte estética e logicamente esse aqui numa parte além de estética, mas principalmente muito funcional. São casos que a gente hoje acaba realizando bastante lá na clínica, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima semana. Um beijão enorme e até semana que vem.